Salve, salve, alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos à nossa aula de Biologia. Estamos estudando os vermes plateumintos e veremos nessa aula as principais verminoses causadas por animais desse filo. Verminose é uma doença causada por vermes. Estamos estudando os vermes achatados, plateumintos. Vimos que eles são divididos em 3 classes, uma de animais de vida livre, as planárias, classe turbelária, e 2 classes de animais parasitas. E vamos usar como exemplos 2 doenças, tá? A teníase e a sua complicação, a cisticercose, e a barriga d'água, para ilustrar animais dessas 2 classes, tá bom? Nós já estudamos na aula anterior um pouquinho das características que identificam os plateumintos, suas características e as suas novidades em relação aos filos anteriores, sempre pensando, né, lembrando que essa sequência filogenética ela é cobrada da gente no vestibular, cobrada de vocês. Portanto, vamos sempre ressaltar essa questão de novidades em relação aos filos anteriores, tá bom? Sempre importante você focar nisso daí. E vamos então dar sequência ao nosso estudo aqui, continuando de onde nós paramos. Lembram lá? Estudamos a classificação dos plateumintos. Animais da classe turbelária têm vida livre, são as planárias, tão bonitinhas, beleza? Bom, se nós estivéssemos em aula, a gente ia conseguir observá-las ao microscópio, ao vivo. A gente consegue isso daí através de algumas buscas não tão difíceis em lagos e rios aí da cidade, inclusive. Mas, tá, por enquanto, vamos ver só por aqui. Galerinha, olha só. Comentei com vocês, então, sobre verminose. E o foco aqui, então, são as verminoses, tá? As verminoses são muito recorrentes no Brasil. As verminoses são doenças que normalmente não matam, mas elas causam uma redução enorme na qualidade de vida, tá? E elas são doenças também que prejudicam demais o crescimento de crianças, principalmente quando a doença atinge a criança na infância inicial, tá? Então a gente percebe que crianças que são afetadas por essas verminoses têm grandes dificuldades depois, dificuldades de crescimento, dificuldades de aprendizagem, porque essas são doenças espoliantes. O verme compete com a criança pelos nutrientes, tá? E essas doenças, então, são grandes problemas de saúde no Brasil. Mas por que no Brasil? Essas especificamente por questões de higiene e saneamento básico. Então, o Brasil ele tem algumas regiões, grande parte do Brasil não tem tratamento de esgoto, não tem saneamento básico e nem sempre a água é de qualidade. Você verá que essas 2 doenças são transmitidas, são veiculadas através de alimentos contaminados e de água contaminada. A falta de saneamento é uma condição que mantém essas doenças endêmicas no nosso país, gente. E, na realidade, quando a gente, por exemplo, observa as regiões onde as doenças são endêmicas, são regiões que têm falta de saneamento. Isso, assim, no mundo todo, né? Eu assisti um seriado, assisti a House, né? Assisti todo ele. E quando aparecia essa doença aqui, sabe que no House aparecem doenças que são raras, né? Aparecia lá esse esquistossomose, eu falava assim, porque você não conhece o Brasil. Raro para vocês aí, né? Aqui no Brasil são doenças endêmicas, tá bom? Então vamos lá estudar, porque isso cai bastante no Vestiba e no Enem também. Então, antes de tudo, vou falar com vocês dos animais da classe Trematoda. A classe Trematoda tem como principal exemplo um verme chamado Esquistossoma, repete comigo, Esquistossoma mansoni. Tá bom? Esse verme causa uma doença chamada barriga d'água, que tem como vetor é o animal que transmite a doença, tá? Que permite o fechamento do ciclo. Os caramujos, do grupo dos planorbídeos, e são vermes que atingem ali a região do sistema porta-hepático, causando como principal sintoma esse inchaço abdominal, tá bom? Então, dá uma olhadinha aqui nesses vermes. São vermes dioicos, isso quer dizer o quê? Que existem macho e fêmea separados,
com dimorfismo sexual. O macho, ele é mais espesso, mais robusto, tá bom? A fêmea é mais fina, só que muitas vezes mais comprida. E o macho tem um canal, tipo uma fenda, parece uma banana cortadinha ali no meio, onde se encaixa a fêmea. E esse canal é chamado de canal ginecóforo. Eles se encaixam ali e fazem o amorzinho deles, né? Fazem ali o processo de reprodução dentro da gente. Portanto, você conheceu o verme, ele depende, para ser transmitido, de algumas condições. Uma delas é a falta de saneamento básico e o contato com água contaminada e também a presença do caramujo. Então, para você poder entender a doença, olha só, vamos a uma animação. Eu não vou usar essa imagem aqui, eu vou interromper o compartilhamento e vou colocar para vocês uma outra coisa, tá? Antes de tudo, gente, olha só essa pessoa. Ela tem um inchaço abdominal grande, tá? Lá no começo, quando você viu o Ricardinho também, olha só, o Ricardinho aqui no começo da aula, tem aqui, ó, inchaço no intestino, beleza? Intestino e no fígado, estão vendo aqui, ó? É esse inchaço dá nome à doença, barriga d'água. Tem líquido acumulado naquela região, tá? E essa doença não é uma doença perigosa, é uma doença letal, mas ela é exfoliante. Ela prejudica o desenvolvimento das crianças, tá? Então vamos entender como essa doença ela é transmitida ao ser humano, tá bom? Ok? Então vamos compartilhar aqui com vocês uma outra coisa, tá? Estão vendo aí? Deixa eu colocar então do começo para você poder acompanhar. Muito bem, esse cara aqui, olha só, ele tem a doença esquistossomose, beleza? Então vamos partir de uma pessoa que tenha a doença. Sintoma principal, o inchaço abdominal. Aqui não está tão evidente, mas ele tem, tá? Esses vermes se localizam entre o intestino e o fígado, num conjunto de vasos que você verá, que é chamado de sistema porta-hepático. Ele fica ali próximo do intestino e do fígado. Existe um sistema de comunicação de pequenos vasos entre os dois órgãos. Esses vermes ficam ali, fechando esses vasos, acumulando líquido no abdômen. Por isso o inchaço. Como esses vermes estão próximos do intestino, quando eles se reproduzem, eles soltam ovos que perfuram o intestino e caem dentro do intestino. Você sabe, no intestino passam as fezes. Então, as fezes levam os ovos desses vermes, jogando-os no ambiente. Portanto, uma pessoa que tem a doença elimina ovos através das fezes. E esses ovos contaminam o ambiente. Se as fezes caem no esgoto e vai ser tratado, isso acaba prevenindo a transmissão. Mas em locais onde não há saneamento, em que as fezes contaminam rios, lagos, fontes de água, esses ovos contaminam o ambiente. Portanto, vamos clicar nas fezes aqui. Estou clicando para você ver as fezes da pessoa doente. Tem milhares de ovos. Ó, o ovo parece um espinhozinho, parece o vingador da caverna do dragão, tem um chifre só. Lembra disso? Então, esse ovo perfura o intestino, ele cai no intestino, vai para o ambiente, contamina a água. Tudo bem? Transmissão fecal, olha só, fecal, por enquanto. Vou clicar no ovo, clicar na lupa. Dentro do ovo, olha só, você vai ter então uma larva. Quando o ovo cai na água, sai uma larva ciliada, bonitinha. Essa larva, ela não é infectante, ela não faz mal, ela não infecta o ser humano. E ela cai e fica nadando. Só que ela tem atração por um outro bicho, ela tem que infestar um outro animal. E ela fala aqui, ó, oba, mais um trouxa, vou me dar bem. Quem que é o trouxa nesse caso? Não somos nós ainda, tá? São os caramujos. Um grupo de caramujo Bionfalaria, gênero Bionfalaria do grupo Planorbídeo. Esses caramujos de água doce são locais de infestação dessas larvas. Essas larvas, então, elas infectam o caramujo. Vou clicar, então, no miracídio, infectou o caramujo. Entrou pela parte mole do corpo, estão vendo? E esse caramujo Bionfalaria vai ser local de reprodução dessas larvas. Elas vão se transformar em um animal diferente, elas vão sofrer metamorfose. Dentro do caramujo, a larva miracídio, lembra desse nome, ela vai se transformar numa larva pequenininha, mais pontiaguda, chamada cercária. Cercária. Olha a larvinha. Então, na realidade, gente, aqui dentro aconteceu um processo de reprodução e de metamorfose.
A larva miracídio ganhou cauda, se transformou, se metamorfoseou numa larva infectante. E aí está a questão. Aí está a questão. Essa larva, ela infecta o ser humano. Ela consegue penetrar na pele, tá bom? Olha só, uma imagem real dela. Parece um espermatozoide, né, gente? Nesse caso, o óvulo somos nós. É nela, é na gente que elas vão entrar. Olha que louco. Então tá aqui uma outra pessoa que não tem nada a ver com a história, foi tomar banho naquele rio, naquele lago, que nem sempre vai ser tão bonitinho assim. Tem regiões no Nordeste, por exemplo, onde não existe água encanada. E todo mundo vai lavar roupa, vai tomar banho, vai buscar água no açude, no lago da região. E as crianças às vezes fazem cocô lá, e as fezes muitas vezes são levadas para lá, pelo esgoto, enfim, você entende que as fezes contaminam o ambiente. Vou clicar então nesse homem para você ver como acontece a infecção. Olha só, a larva nada. Opa, chegou na pele e ela entra. E o local de entrada fica marcado, coçando. Tanto é que o pessoal fala, tem ditados no Nordeste. Nadou, coçou, barriga d'água pegou. Porque o local de entrada, ali surge uma feridinha que coça bastante. Então, essa larva entra no corpo, olha só que legal. E vai se instalar onde, professor? Onde? Para aonde ela vai e onde ela se instala? Ela cai no sangue, ela perde a cauda, fica só a cabecinha e ela vai circulando. Ela vai circulando, nessa parte ela é chamada de esquistossômulo, e ele vai circular, até ele chegar no lugar que ele mais gosta. Vai passando até chegar aqui, ó, no fígado. Ali no fígado ele fica um tempo. Ele fica, olha só, algumas semanas, tá? Nesse fígado, ele vai se alimentando até virar adulto. Depois que ele vira adulto, ele vai se instalar, tá vendo o fígado? Vou clicar no fígado. E ali você vai ter as larvas, né, virando adultas. Tem larva macho e fêmea, tá? O macho é maior, a fêmea é mais fininha e vai se encaixar nesse macho depois, tá bom? Quando esses vermes ficam adultos, olha o que acontece com eles, eles vão descer, eles vão ficar, existe um canal de vasos, um conjunto de vasos que vai do fígado ao intestino, e eles ficam aqui nessa região. Nessa região, eles vão obstruindo esses vasos, e o que acontece? Vai acumulando líquido e a barriga vai inchando. Chega um ponto em que esses vermes se reproduzem e os ovos atravessam o intestino e caem no intestino grosso ali, ok, gente? Fazendo o quê? Fazendo parte, então, do bolo fecal, reiniciando esse ciclo. Entendeu o que acontece? Pessoas doentes soltam os ovos na água, os ovos soltam a larva não infectante, que entra no caramujo, do caramujo sai uma larva infectante, a cercária, que entra na pele, o verme vai lá para o fígado, vira adulto e se instala no sistema porta-hepático, entre fígado e intestino. Ali eles se reproduzem e os ovos vão para o intestino, contaminando o ambiente. Então, eu posso dizer para você, presta atenção, que a contaminação ela é cutâneo porque é pela cutis, não é pelo que estava pensando, é pela cutis fecal, cutâneo fecal. Saem pelas fezes, os ovos soltam larvas que depois vão infectar a pele. Tá bom? Então, nesse caso, não adianta lavar o alimento, ferver a água, é evitar o contato com águas que tenham cercária. Outra forma de combater a doença é combater o caramujo em locais onde a doença é endêmica. Existem peixes que comem esses caramujos, porque ele vai permitir que o ciclo se feche. Sem caramujo na água, não tem cercária, que é a larva infectante. Está entendendo? Portanto, é importante você fechar esse ciclo, evitar que o ciclo se feche, na realidade, interrompendo o ciclo de vida. Tá bom? Portanto, barriga d'água ou esquistossomose ou xistosa é uma doença muito comum na região do Nordeste, Norte e Nordeste, onde existem as condições de falta de saneamento e existência do caramujo, nesse caso, o caramujo que permite a metamorfose da larva miracídio em cercária. Tudo bem? Beleza? Tranquilo até aí, gente? Eu enfatizei bastante porque, afinal de contas, isso é muito comum no Brasil e é uma doença endêmica do nosso país, tá bom? Então, aqui na imagem, você pode ver ali, ó, um pouquinho mais sobre a doença. Você vê aqui um pouquinho do ciclo. O homem, ele é chamado de hospedeiro definitivo
do verme, porque a reprodução sexuada ocorre na gente. Ó, intestino e fígado inchados. Olha a pessoa, meu senhor, olha isso. Cada pontinho aqui é um ponto de infecção da larva. Tá bom? Beleza? Alguma dúvida em relação... Opa, não estava aparecendo, né? Deixa eu fazer de novo para você. Peraí. Olha só, eu falei, mas você não estava vendo. Isso daqui, isso. Olha aqui, gente. Os pontos de infecção. Esses pontinhos aqui são pontinhos de penetração da cercária. É onde a larva entrou. Quer dizer que esse indivíduo está contaminado. Tá? Tem remédios que matam o verme e eliminam a doença. Ok? Mas, como eu disse, é uma doença que prejudica o desenvolvimento, principalmente de crianças. Tá? Então, na próxima aula, vamos fazer questões sobre a esquistossomose. Beleza? Vou gravar para vocês aqui um pouquinho mais uma aula sobre a última doença. Portanto, esses 3 vídeos sobre plateumintos. Valeu! Um abraço, até a próxima aula. Beijo!